A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 154 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos os capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo São Mateus, onde Nosso Senhor profere o sermão sobre a montanha, e leremos também o Salmo 65. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com o que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei,
até que se cumpram todas as coisas. Portanto, quem abolir um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos digo, se vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser ao seu irmão, imbecil, será réu perante o sinédrio. E quem chamar seu irmão de louco, será réu diante da geena de fogo. Se, portanto, ao levares a tua oferenda ao altar, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda lá diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta para apresentar a tua oferenda. Entra em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Senão ele te entregará ao juiz, o juiz ao guarda, e tu serás lançado à prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te causa escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Pois é preferível perderes um de teus membros que teu corpo inteiro ser lançado à geena. Se a tua mão direita te causa escândalo, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível perderes um de teus membros que teu corpo inteiro ir para a geena. Foi dito também, quem repudia sua mulher, dê-lhe um documento de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita, torna-a adúltera, e quem se casa com uma repudiada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser te processar para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Capítulo 6. Cuidado para não praticardes vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receber glória humana. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Quando orares, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoares aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram seu rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está em segredo. E teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz, mas se teu olho for mau, ficarás todo em trevas. Ora, se a luz em ti é trevas, quão densas serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um para amar o outro, ou se ligará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar alguma coisa à duração de sua vida? E por que ficar preocupados quanto ao vestuário? Aprendei dos lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não o fará muito mais a vós, fracos na fé? Portanto, não fiqueis preocupados dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Tudo isso os gentios o procuram, mas vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo.
Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Por que reparas no cisco no olho do teu irmão, e a trave no teu próprio olho não percebes? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto no teu está uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós para vos dilacerar. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os seus escribas. Salmo 65. Ao maestro do coro, Salmo de Davi. Cântico. A ti convém o louvor, ó Deus, em Sião. A ti se pagarão as promessas em Jerusalém. A ti que escutas a oração, virá toda a carne por causa da iniquidade. Mesmo que pesem sobre nós as nossas transgressões, tu as perdoarás. Ditoso é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará nos teus átrios. Ficaremos repletos dos bens da tua casa,
da santidade do teu templo. Maravilhosamente com tua justiça, tu nos ouvirás, ó Deus da nossa salvação, esperança de todos os confins da terra e do mar distante. Tu que tornas firmes os montes com tua força, cingido de poder, acalmas o bramido do mar, o estrondo de suas ondas e o tumulto dos povos. Hão de temer por causa dos teus sinais os que habitam os confins da terra. Por outro lado, encherás de gozo as saídas do Oriente e do Ocidente. Visitaste a terra e a inebriaste, multiplicaste a sua abundância. O rio de Deus está cheio de água, providenciaste o trigo deles, pois assim preparaste a terra. Irrigaste os seus sulcos, aplanaste seus terrões, com as chuvas a amoleceste, abençoaste os seus brotos. Coroaste o ano com a tua benignidade, os teus passos destilam fertilidade. Gotejam as pastagens do deserto e as colinas se cingem de alegria. Os prados se revestem de ovelhas e os vales se cobrem de trigo. Eles gritam cantando hinos. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Entramos agora no Sermão da Montanha, que é como a constituição do novo povo de Deus, o protocolo da nova aliança, a grande carta do reino. Esse sermão começa com as bem-aventuranças e segue pelos 3 capítulos que ouvimos, cujos temas, repletos de ensinamentos importantes, devem ter surpreendido bastante os que escutavam Jesus, a tal ponto que o discurso é finalizado com as seguintes palavras. Quando ele terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Vamos nos deter um pouco mais nas bem-aventuranças. No 3º capítulo da exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual, o Papa Francisco se refere às bem-aventuranças como a carteira de identidade do cristão. Nelas está delineado o rosto do Mestre que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia de nossa vida. Além disso, ali o Papa nos oferece pistas para viver essas recomendações de Jesus nos dias de hoje. Vamos rever essas pistas de uma forma bem breve, aproveitando para ver até que ponto temos pautado nossa vida nas bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As riquezas não nos dão segurança alguma. Mais ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, julgando que é possível dissimular a realidade. Mas a pessoa que é consolada com a consolação de Jesus terá coragem de compartilhar o sofrimento alheio, descobrindo que a vida só tem sentido quando aliviamos os outros. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. É uma frase forte neste mundo que, desde o início, é um lugar de inimizade, onde se briga por todo lado, onde há ódio. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro estilo, a mansidão. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça que Jesus propõe não é como a que o mundo procura, uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos. A justiça que Jesus propõe começa por se tornar realidade na vida de cada um, sendo justos nas próprias decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. O Catecismo lembra-nos que essa lei se deve aplicar a todos os casos. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente.
Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem sujeiras, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou coloque em risco. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhe uma promessa maravilhosa: serão chamados filhos de Deus. Nas nossas comunidades, se algumas vezes tivermos dúvidas acerca do que devemos fazer, procuremos sempre aquilo que leva à paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se não queremos afundar numa obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. Finalizemos pedindo ao Senhor que nos ajude a colocar em prática as palavras que ouvimos, para que nossa casa seja construída sobre a rocha e nenhum vento ou tempestade possa nos abalar. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!